a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Oi, turmas do segundo ano. Sou a professora Andresa Mendes e a aula de hoje de História é destinada à correção da atividade que foi solicitada no dia 4/5. Então, na atividade da aula passada, vocês tiveram que responder apenas 3 questões sobre o assunto. No primeiro slide, vocês têm aí a primeira questão, que foi de acordo com a charge. Na letra A, pergunta: em qual contexto histórico essa charge foi produzida? Então, vocês deveriam associar, a resposta de vocês com o conteúdo que foi estudado na aula. Então, qual o contexto histórico, dessa imagem? Então, ela foi produzida no período colonial, quando os holandeses eles foram expulsos do Brasil. E esse processo de expulsão dos holandeses também foi possível através do movimento denominado Insurreição Pernambucana. Então, a resposta da letra A, na primeira questão, deveria seguir nessa lógica. Então, se você citou em algum momento da sua resposta, você falou sobre a expulsão dos holandeses ou você falou sobre a insurreição pernambucana, está correto. Não precisa necessariamente que você escreva exatamente do jeito que eu coloquei aqui, Você vai ter que observar, o contexto histórico e associar, a resposta ao fato da expulsão dos holandeses ou do movimento denominado Insurreição Pernambucana, certo? Letra B. Qual a principal ideia da charge? Então, vocês podem perceber que temos aí, numa primeira mensagem, vão plantar batatas. Então, isso aí faz referência ao processo de expulsão dos holandeses, como foi que eu coloquei aqui. Ao serem expulsos do Brasil, os holandeses, eles levam consigo os investimentos e também mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas. Foi o que eles colocaram, foi o que eles falaram, na charge, os holandeses. Eles falaram assim: não, vamos plantar açúcar nas Antilhas. Ou seja, os holandeses eles vão levar esse investimento, e vai fazer com que ocorra essa produção de cana-de-açúcar nas Antilhas. E dessa forma, eles vão passar a concorrer com a produção de açúcar do Nordeste brasileiro, que é nessa outra fala da charge que diz assim: e vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. Então, essa fala remete a isso, remete ao fato que os holandeses eles vão passar a concorrer com a produção de açúcar do Nordeste brasileiro. E dessa forma vai acabar com o monopólio da produção de açúcar que antes era exercida apenas pelo Brasil. Aí, na continuidade da resposta, essa concorrência com o açúcar antilhano vai levar ao declínio da economia açucareira naquela região, ou seja, acabando com o monopólio brasileiro da produção de açúcar. Foi exatamente o que eu tinha mencionado antes. Então, todo o contexto, as ideias da fala dos personagens remete a isso. Remete a essa questão que eu relatei para vocês aí como resposta, certo? Próximo slide, temos aí a segunda questão, que pede para caracterizar o movimento denominado Insurreição Pernambucana. Agora, nessa caracterização,
ter que ser destacado 3 pontos: período de ocorrência, definição do movimento e grupos sociais participantes. Então, na resposta, você pode fazer um texto corrido ou você pode fazer como eu fiz, né? Dividir, né, por pontos, por tópicos. Então, o primeiro tópico eu coloquei aí o período de ocorrência, que foi de 1645 até 1654, né? Foi o período de ocorrência da insurreição pernambucana. Outro tópico, definição do movimento. O que foi a insurreição pernambucana? Foi um movimento armado que culminou com a expulsão dos holandeses. E quais foram os grupos sociais participantes? Então, participaram desse movimento diversos, né, grupos sociais, diversos setores da colônia. Entre eles, senhores de engenho, grupos indígenas e africanos, que eles vão se unir, né, momentaneamente para esse combate. Então, essa questão bem tranquila, ok? E nosso próximo slide, a questão de número 3, que é de múltipla escolha. Diz o seguinte: em 1709, o rei Dom João V elevou Recife à vila. Então, esse fato aí do rei vai provocar reação, né, dos senhores de engenho de Olinda. Aí a reação de Olinda não tardou a chegar. Uma tropa de 1.000 homens invadiu a nova vila. Depois o governador, exigindo perdão das dívidas e anulação dos atos do rei. Foi basicamente que os senhores de engenho de Olinda, eles passaram a acumular uma série de dívidas. Então, eles recorreram a pedir empréstimo aos comerciantes do Recife. Os comerciantes, por sua vez, eles cobravam, né, elevados impostos, fazendo com que os senhores de engenho de Olinda passassem a acumular dívidas. Então, esse processo todo vai resultar, né, em uma guerra. Então, os recifenses, eles revidaram, dando início ao conflito, conhecido como, quem prestou atenção na aula passada, vai saber responder essa questão tranquilamente. E o gabarito dela é basicamente a letra E, Guerra dos Mascates, ok? Que foi todo esse processo aí, né, de conflito entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes do Recife. Então, questão número 3, gabarito, Guerra dos Mascates, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? E até próxima semana com mais uma aula de história.